Bom, gente, agora a gente vai ver a segunda etapa da evolução do modelo atômico. Vamos falar da descoberta do núcleo. Antes de entrar propriamente dito na parte da descoberta do núcleo, vamos falar da descoberta de uma coisa extremamente importante: a radioatividade. A radioatividade ela é definida como sendo um fenômeno onde um elemento ele vai se transformar em outro, emitindo radiações ou partículas. Ela foi observada a primeira vez por um cientista chamado de Becquerel. O Becquerel ele guardou uma amostra de pitch blender que é enrolada em um filme. Aí, quando ele foi perceber, o filme estava todo manchado, que era justamente devido à emissão dessas partículas. Esse fenômeno ele só foi bem elucidado graças a esse casal aqui, Pierre e Marie Curie, que são considerados os três como as grandes autoridades da época na parte de radioatividade. Inclusive, a Madame Curie ela consegue ganhar o prêmio Nobel com os estudos que ela faz dos elementos radioativos. Inclusive, um dos elementos, o polônio, ele recebeu esse nome em homenagem à terra natal dela, que era um elemento que estava escondido dentro dos minérios de urânio. Então, dessas radiações, a gente tem três tipos: os raios beta, os raios gama e os raios alfa. Quando a gente pega esses raios e passa por dentro de placas carregadas para tentar investigar a natureza deles, é percebido que o raio beta ele desloca em direção à placa carregada positivamente, o que é que implica que ele vai ter carga negativa. O raio alfa ele vai desviar para próximo da placa carregada negativamente, indicando que ele vai ter carga positiva. Já o raio gama ele é indiferente às placas carregadas, ele vai passar direto. Com relação ao grau de penetração que eles têm na matéria, a partícula alfa ela é a menos penetrativa. Ela fica retida em apenas uma folha de papel. Já a partícula beta ela consegue atravessar a folha de papel, mas ela é retida através de um átomo de alumínio. Já o raio gama ele já consegue atravessar o papel e o alumínio. Ele só pode ser contido parcialmente ainda através de uma placa grossa de chumbo. Se a gente pegar essas partículas, a carga relativa em unidades eletrônicas dela, da partícula alfa é mais 2 e da partícula beta é menos 1. Porque a partícula beta ela vai ser um elétron, que é emitido de alta energia. Então ele vai ter a massa e a carga do elétron. Já a partícula alfa, ela corresponde ao que hoje a gente conhece como o núcleo do átomo de hélio. Ou seja, são 2 prótons, 2 nêutrons, mas sem os 2 elétrons que ficam na eletrosfera. Então ele vai ter a massa de aproximadamente 2 prótons. E o raio gama ele não tem massa e não tem carga. Ele é apenas, pura e simplesmente, radiação eletromagnética. O Rutherford ele era contemporâneo do casal Curie. Então ele pegou uma amostra de polônio deles para fazer um experimento para testar o modelo do professor dele. E quem era o professor dele? J.J. Thomson. Então ele pega uma placa de chumbo. Por quê? Porque a partícula alfa ela não teria a capacidade de atravessar o chumbo. Faz um pequeno orifício, que é para canalizar a partícula alfa numa única direção, e ele dispara contra uma folha de ouro. Por que ouro, professor? Porque o ouro ele é um metal muito maleável. Você consegue moldar ele numa folha muito fina. Em volta dessa folha de ouro, ele colocou um anteparo de seleneto de zinco. Por que essa composição, professor? Porque em contato com a partícula alfa fica um pontinho branco. Na hora que a partícula alfa toca no seleneto de zinco, você vai ter a formação de um único pontinho. Beleza. Então, se você tem um átomo com a consistência de um pudim e você atira uma partícula alfa nele, qual o efeito disso? A partícula alfa ela se desloca aproximadamente 15.000 km por segundo. Se você disparar um projétil com essa velocidade contra o pudim, o que é esperado? Que ele atravesse. No máximo que vai acontecer é um pequeno desvio. Mas quando ele colocou os alunos dele para estudarem isso, o que foi que os alunos observaram? Através do ângulo medido e revelado na placa de seleneto de zinco, eles começaram a perceber que uma partícula a cada 8.000 tinha uma deflexão maior do que 90 graus. Espera aí, se está disparando uma coisa com essa velocidade toda contra uma coisa fina da consistência de um pudim, é normal isso voltar? Não, não é normal.
Então o Rutherford começa a pensar a respeito. Tem alguma coisa errada nesse modelo do átomo. No modelo de Thomson, era esperado as partículas passarem direto. Se elas estão batendo e voltando, é porque em algum ponto dentro do ouro tem uma região de elevada densidade. Então a primeira coisa que ele tentou explicar o fenômeno era a densidade. Aí ele começou a fazer os cálculos para saber quanto é que tinha que ser a densidade daquele material para fazer a partícula alfa com aquela velocidade, com aquela massa, conseguir voltar. Resultado, massa infinita. O que significa isso, massa infinita? Não é só a densidade que está fazendo essa partícula voltar, porque não existe densidade infinita para uma placa de ouro. Então ele começou a pensar, tem que ter algum outro fator que está fazendo essa partícula alfa voltar. Então vamos ver a característica da partícula alfa. Bem, ela tem alta velocidade, ela é positiva. Então, outra força que pode fazer ela voltar seria ela encontrar uma região com carga positiva também. Então, ele supôs que essa região de alta densidade também teria carga positiva. Quando ele faz os cálculos da força elétrica, ele consegue justificar a volta da partícula. Agora, a terceira característica da região que ele está encontrando. Ela seria grande ou seria pequena? Porque no modelo de Thomson, a região positiva seria enorme. Quando ele faz a estatística do negócio, ele percebe que a região que ele está acertando é pequena. Por quê? Porque uma a cada 8.000 partículas volta. Então, a chance dele acertar é muito pequena. Então, essa pequena região positiva e densa que ele encontrou dentro do ouro, ele chamou de núcleo. E é nesse núcleo onde estão concentradas as partículas positivas, ou seja, os prótons. E os elétrons, professor, onde é que eles ficam? Ele começou a imaginar, bem, pode ser em qualquer outro lugar, mas não pode ser no núcleo. E esse lugar ficou conhecido como eletrosfera. Quando ele faz o cálculo de separação dos núcleos, ele percebe que a eletrosfera é cerca de 10 a 5 vezes maior do que o núcleo. Ou seja, vai ser uma região muito ampla, mas pouco preenchida, considerando a massa dos elétrons. Para vocês terem noção, é como se o núcleo fosse o tamanho de uma maçã e a eletrosfera fosse do tamanho do estádio do Castelão. Para vocês terem noção de dimensão, beleza? Então foi assim que o Rutherford ele explicou a existência do núcleo, modificando a configuração do átomo de Thomson e criando assim o próprio átomo dele, que é conhecido como sistema planetário.